Pai do Senhor para os irmãos, estamos outra vez pelo canal Galindo para estarmos comentando a lição de número 4, lição do dia 26 de janeiro de 2014. O tema é a celebração da primeira Páscoa. O texto áureo desta lição encontra-se em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 7, a parte B, que nos informa que, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A lição tem alguns objetivos e chamo e conceituo da mais intensa importância, cujo primeiro é analisar o significado da Páscoa para os israelitas, para os egípcios e para os cristãos. Entretanto, o segundo objetivo da lição nos leva a pensar sobre saber quais eram os elementos principais da Páscoa. O terceiro objetivo e último é conscientizar-se de que Cristo é a nossa Páscoa. A lição ela está dividida em pelo menos três blocos importantes, cujo primeiro fala exatamente da Páscoa, o segundo bloco nos chama a atenção para os elementos da Páscoa, e o terceiro e último bloco nos remete a Cristo, nossa Páscoa. Queridos, quando nós observamos os elementos da Páscoa, ou a Páscoa em si, nós entendemos de que ela tem para nós cristãos alguns significados de importância eficaz para nós. A Páscoa, ela é para os egípcios um significado de tristeza, um significado de dor, traz o significado do juízo final sobre o Egito. E não apenas sobre o Egito, mas sobre Faraó e todos os seus deuses cultuados ali. O Senhor havia enviado várias pragas e concedido tempo suficiente para que Faraó se rendesse, como observamos na última lição, que se tratou exatamente das pragas sobre os egípcios, ou sobre o Egito, cuja era a informação de Deus, alertando para que o Faraó pudesse libertar o povo de Deus. Então, é importante lembrarmos disso, para que possamos entender melhor o significado da Páscoa. Então, a Páscoa para os egípcios é exatamente a tristeza, exatamente a dor, exatamente o juízo de Deus. O Dr. Grady Charnon, ele escreve em seu livro As Festas Judaicas do Antigo Testamento, ele nos traz a seguinte informação. Diz que a Páscoa cai exatamente no dia 14 de Nissan, e nos informa que esta é a primeira das 7 grandes convocações sagradas. A data é estabelecida exatamente no livro de Levítico, e se você observar o capítulo de número 23 e o versículo de número 5, você terá esta informação. O livro de Levítico não entra em muitos detalhes sobre a Páscoa. Mas por que não entra em detalhe? Exatamente porque nesse período o povo judeu já estava completamente sem ensino doutrinário sobre esta atividade do Êxodo. A Páscoa é um memorial e uma ordenança permanente. Êxodo 24, 12, 14 nos explica exatamente isso dentro do contexto da lição. Os judeus celebraram a Páscoa hoje, praticamente da mesma forma. Do mesmo modo que os judeus celebraram nos tempos de outrora, os judeus, eles celebram exatamente nesta data, exatamente conforme o modelo
que fora dada por Moisés. Então, os judeus têm este compromisso com a celebração da Páscoa, da saída do Egito, como celebraram nos tempos de Jesus, para tornar viva essa tradição. Então, a Páscoa é claramente uma festa sobre salvação. Não podemos nos desviar disso. Para os egípcios, como já falamos, era um momento de tristeza, uma festa que traduz tristeza e justiça de Deus sobre o Egito. Mas, para os israelitas, a Páscoa significa a saída do Egito, a passagem para a liberdade. É por isso que chamam exatamente de Pessa. Pessa é a passagem a largo. A Páscoa é claramente uma festa de salvação para o judeu, salvação do jugo de Faraó, do jugo da tirania. Então, a Páscoa, na verdade, ela tem um significado, cujo cordeiro é sacrificado. Este cordeiro é um cordeiro substituto, que já aponta para Cristo, já aponta para Jesus no Novo Testamento. É um cordeiro substituto. E a história da Páscoa, da saída do povo do Egito, passa exatamente por isso. É estabelecido por Deus o último julgamento do Egito, dos faraós, de toda a sua consistência de negação da saída do povo. Agora, Deus vai mandar o juízo sobre Faraó. Na verdade, quando Moisés institui a Páscoa, ele está dizendo exatamente ao povo, é dia de preparação. E preparação deve ser bastante cuidadosa. Eles tinham que comer todo o cordeiro juntamente com pão asmo, pão não levedado, sem fermento, porque isso lembraria para eles, lembraria a comunhão, e João, no capítulo 1, versículo 29, lembra exatamente isso, lembra o cordeiro, Mateus capítulo 26, Marcos 14, Lucas 22, do 14 a 20, ele versa exatamente sobre essas questões do cordeiro. E Jesus é o cordeiro pascal. João, ele lembra este procedimento quando Jesus vem a ele, naquele momento do batismo. João diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está dizendo, Jesus é o Cordeiro pascal. É interessante lembrarmos de que quando falamos sobre o Cordeiro pascal, o Cordeiro foi sacrificado exatamente pela tarde, como substituto do primogênito. Havia uma ordem. Deus mataria ou exterminaria todos os primogênitos do Egito. Logo, precisaria ser feito um sacrifício. O cordeiro devia ser imolado, o cordeiro devia ser sacrificado. Devia ser um cordeiro macho de 1 ano, isto é, um cordeiro plenamente desenvolvido com plenitude de vida, ou seja, na sua plenitude de vida, o cordeiro devia ser imolado. Da mesma forma, Jesus morreu quando tinha 33 anos aproximadamente. O cordeiro deve ser sem mácula. Para assegurar que assim fosse, os israelitas guardavam em casa durante 4 dias o cordeiro, para que fosse limpo, para que fosse purificado, para que fosse separado. Assim, tudo isso aponta para Jesus, sua pureza, sua dedicação em vir receber os pecados da humanidade para torná-la pura, dando salvação dos pecados. Os israelitas tinham que aplicar o sangue nas umbreiras e nas vegas da porta, indicando sua fé pessoal. Logo, quando nós olhamos a aplicação para os nossos dias, Jesus morreu e o seu sangue foi aspergido em nossa casa, em nossos umbrais, para que possamos estar guardados
do anjo da morte, da ira de Deus que virá sobre esta terra. Então, esta lição é bem chamativa, porque ela nos leva a compreender a questão da Páscoa nos nossos dias e da sua aplicação nos dias atuais. Quando nós olhamos para o ponto 2, nós começamos a entender o elemento da Páscoa. Um dos elementos da Páscoa já abordamos aqui, que é o Cordeiro, representado por Jesus Cristo. Mas há um segundo elemento da Páscoa, que é importante ser colocado. A lição fala que um dos elementos da Páscoa é o pão. O pão deveria ser assado, sem fermento, pois não havia tempo para que o pão pudesse crescer. Êxodo capítulo 12, versículos 8, 11, 34, 35 e 36 nos dá essa informação. Mas é interessante que os hebreus, os israelitas, comeram este pão sem fermento, este pão não fermentado. Os israelitas deveriam comê-lo em pé e vestido como viajante e com o fim de estar preparado para o momento da partida. Não haveria muito tempo para levedar o pão, para cuidar do pão. Tem que ser uma comida rápida, tem que engolir para sair. Jesus deu, ou melhor, Deus está dando a ordem para que o povo saia do Egito. As vítimas da ação de Deus já está por vir. A ira de Deus vai estar estabelecida sobre o Egito e o povo tem que estar preparados para sair de lá. Logo, não há tempo da comida ser bem preparada. Então, o pão tem que ser sem fermento, pão não levedado e tem que ser comido em pé, como sinal de preparação da saída do Egito. Assim, nós observamos este elemento da Páscoa, que é o pão. Mas há um outro elemento aqui, que são as ervas amargas. As ervas amargas, ela simboliza toda a amargura e aflição enfrentada no cativeiro de 430 anos, lá no Egito, na opressão, na dor, na angústia. Quando os hebreus eram cativos no Egito, eles sofriam muito na mão do faraó e daqueles que recebiam sua ordem. Assim, quando se comer a carne, ou melhor, quando se comer o pão sem fermento, deve estar lembrando que é o momento da saída, o momento da pressa. Mas há um outro elemento que é particular da Páscoa, que é a ervas amargas, que como falamos aqui, e o cordeiro, que nós já enfatizamos aqui. Agora, quando nós olhamos para a figura de Cristo, entendemos que ela é a nossa esperança de salvação. Cordeiro de Cristo, Cristo como cordeiro, ele na Páscoa significa para nós o pão da vida, o pão que é descido do céu. Ele assim se revelou, ele como sendo este pão que nos alimenta, que nos dá força, que nos restaura do pecado. Na celebração da Santa Ceia, nós temos presente esse elemento, o pão, o sangue de Cristo, que no Egito fez com que fosse marcada as famílias que estavam preparadas para a sua saída. Ainda quando falamos do sangue de Cristo, nos revelamos no elemento da ceia, que é o vinho. A Santa Ceia do Senhor é um símbolo da anunciação da sua morte e não da Páscoa. É certo que a Santa Ceia foi instituída ou foi tratada por Cristo nos momentos que antecediam a Páscoa. Assim, concluímos essa lição sabendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a nossa Páscoa. Que Deus nos abençoe.